Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Como eu já disse, esse salmo foi escrito por Davi. Davi, um homem tão especial aos olhos de Deus e também para o seu povo. Um homem que tem tanto a nos ensinar a partir da sua vida, da sua vivência com Deus, com os seus exemplos, mas também com os seus erros. Um homem como nós, que teve anseios, que teve desejos, que teve situações difíceis para enfrentar. Um homem que viveu também experiências tremendas com o Senhor e que, num dado momento da sua vida, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essas palavras. Mas eu gostaria de me atentar juntamente com os irmãos para a parte B desse versículo, que foi lido agora há pouco, onde ele diz assim: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, a unção na vida de Davi foi um grande diferencial na vida desse homem. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Primeiramente, ele foi ungido quando morava em Belém. Depois, ele foi ungido em Judá. E por último, ele foi ungido em Hebrom. Mas eu não gostaria hoje de me atentar para esses momentos na vida de Davi. Eu gostaria de me atentar para essas palavras aqui, e eu acredito que quando Davi escreveu este salmo, ele estava se recordando daquele momento que ele morava com os seus irmãos na casa de seu pai, e que num dado dia, como um outro qualquer, aparece um homem ali, um profeta de Deus, chamado Samuel, e que estava ali para cumprir uma ordem do Senhor. E Davi, num dado momento, ele é chamado, retirado da sua atividade cotidiana, do seu dia a dia, do interior da sua casa, porque era um homem que era um jovem, o mais novo de 8 irmãos. Ele não estava no primeiro momento nesse encontro, nessa reunião, mas depois que Samuel havia passado por todos os irmãos e nenhum deles havia sido ainda o escolhido de Deus, Samuel se refere ao pai de Davi, Jessé, perguntando se havia mais alguém, e Jessé então resolve chamar Davi. E ao se encontrar com Davi, Samuel recebe a revelação de que ele era o escolhido de Deus. E ali Davi é ungido por Samuel, por um profeta da sua época. Quando Davi escreve este salmo aqui, eu imagino que esse momento ele vem novamente à memória de Davi. Foi um momento que mudou toda a história da sua vida, da sua casa, a trajetória e a sua vida, principalmente a sua vida com Deus. E só que eu gostaria nesse momento de que a gente atentasse um pouco sobre esse ato da unção. Nós vemos tantas vezes homens sendo ungidos, sendo preparados, sendo separados para um dado momento de um chamado, de um momento em que deveriam cumprir um propósito com Deus. E para isso, muitas vezes, eram ungidos. E eu gostaria, nessa manhã, que a gente entendesse um pouco e meditasse um pouco a respeito do óleo utilizado para esta unção. No tempo bíblico, a fabricação deste azeite, ela se fazia de uma forma muito artesanal. No Velho Testamento, como esse texto, por exemplo, ele foi escrito, as pessoas da época de Davi, por exemplo, elas pegavam o fruto da oliveira, que é a azeitona, colocavam sob uma pedra muito grande e com uma alavanca de madeira, aquela pedra rolava e esmagava a azeitona, e nesse processo de prensa, ali se extraía o fruto da azeitona, o azeite.
E nós temos, de acordo com pesquisas, 4 tipos de azeites que eram utilizados pelos judeus nesse tempo. O primeiro tipo de azeite era aquele que era a partir da primeira prensa, apenas uma pedra sendo colocada sobre a azeitona e ali saindo a substância mais pura, mais cristalina, mais a essência da azeitona. Esse primeiro azeite, para os judeus, eles entregavam, eles consagravam para o templo do Senhor. Era uma unção, era um azeite que seria usado para a consagração, para o culto a Deus e para a adoração ao Senhor. O que nós podemos aprender com isso? A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor escolheu a mim e a você como morada do Altíssimo, como a morada do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. E quando o tabernáculo havia sido construído no tempo de Moisés, todos os utensílios foram ungidos. O templo de Salomão, todos os utensílios também foram ungidos com óleo. O que nós aprendemos com isso? Que primeiro, todas as coisas que fazemos, a primeira coisa é para o Senhor. Isso aponta para as primícias. Irmãos, nós precisamos entender o que são primícias para Deus. São as primeiras coisas, os primeiros frutos, o que temos de melhor. A oferta de Abel foi aprovada porque ele ofereceu as primícias para Deus. O primeiro azeite retirado da azeitona eram as primícias do povo para Deus. Assim, irmãos, tudo que fazemos, as primeiras horas do nosso dia, as nossas primeiras buscas